Caio, eu acompanho você há mais de 8 anos. Tá? Percebi que você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido absoluto do termo. Não, eu não Mas que é creio, resultado da eu não tradução. creio que a palavra de Deus caiba em nenhum livro, em nenhuma capa, entre capas. A única palavra de Deus que eu creio é Cristo. Jesus é a palavra, é o verbo. É a Bíblia que diz que quem é a palavra é Jesus. Isso aqui é um livro. Tá. Com coisas vigentes e coisas obsoletas. Um livro. Que foi palavra de Deus em cada geração que ela serviu. Só que a vida evoluiu e o próprio Jesus disse que um monte de coisas ficaram para trás. Paulo disse a mesma coisa. Todo mundo que em Cristo estava disse. Isso ficou e isso não ficou. Agora, a única palavra de Deus que eu creio e que você, como discípulo, deveria crer é Jesus. Agora, eu não vou te explicar, porque é cansativo demais. Entra aí e faz meu curso, Jesus, a chave hermenêutica. Ou escreve aí a chave hermenêutica no portal, se não quiser fazer o curso, e vai aprender. Ou escreva também o que é a palavra de Deus, Caio. Porque eu não estou mais com alma para explicar essas basicalidades do Mobral da percepção. E não é porque eu não tenha falado, é porque eu tenho falado exaustivamente. O que é? O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? 2.200. É, meu filho. Ou então, a Bíblia é a palavra de Deus? Ou... Vamos lá, vamos soletrar. Tô com pressa. Vamos lá. Isso. 546. Pois é, garoto. Dá uma Mas chegada ele, aí. mas ele, uma questão dele, Caio, ele afirma que você fala aqui, ó, que você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido absoluto do termo, mas que é resultado da tradição do antigo Israel. Não, não é também só isso. Ele é muito pequeno nas afirmações. A Bíblia contém palavras de Deus. Entendi. Agora, a palavra de Deus é Cristo. E o Evangelho, que é a palavra de Deus, de Constantino para cá, está dentro desse livro que se designou chamar a Bíblia nos últimos 1.700 anos. Pelo amor de Deus, segue a cronologia que você vai entender o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. A única palavra de Deus que a palavra de Deus reconhece é o Cristo de Deus, que é o Verbo encarnado. Aí ele fala assim, mas que é resultado da tradição do antigo Israel que registrou os textos do Antigo Testamento com interesses políticos e econômicos. Não, cara, aí já é por tua conta, o interesse político. A favor do Sul. Aí já é por tua conta. Eu não tenho essa presunção. Eu não reduzo tudo ao interesse político. Eu não creio que todas as coisas são fruto de conspiração. Eu não tenho essa angústia antisionista que aparentemente você pode até ter. Eu não tenho essa suspeição toda. Essas palavras são suas, as minhas são. Eu não creio que este livro tenha o poder de conter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só cabe numa pessoa, só cabe encarnada. E Jesus é o Verbo encarnado. A história de Jesus está entre capas nesse livro. Mas a história de Jesus ainda não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus mesmo. Ai, que coisa mais difícil. Aí ele fala assim, Caio, resumindo, eu vou resumir a questão, ele vai lançar uma questão para você. Resumindo, tudo é tradição. Não, nem tudo é tradição. Caio, por que então não... Aqui. Eu não tenho o que responder, eu estou dizendo para ele, a premissa dele é furada, não tem resposta. Eu estou dizendo não, eu não tenho o que responder. Ele até atribui a mim o que não tem a ver comigo. E ele quer que eu conclua em favor do quê? Partindo dessa premissa, olha só, qual é a pergunta dele? Aí ele fala, Caio, resumindo, tudo é tradição. Caio, por que então não acreditar na tradição religiosa hoje, seja ela católica, protestante, ou seja lá qual for? Se tudo é resultado de traição... Não é, olha só, como tudo não é resultado de tradição. Os hebreus, eles tinham lá os textos que estão no Velho Testamento, a Torá, que foi crescendo, mas eles tinham a tradição ao lado,
que eram os textos paralelos de interpretação da Torá. E foram, à medida em que os anos foram passando, por exemplo, depois que o templo foi destruído, e que eles não tinham mais a distração cultica sacerdotal do templo, aí vieram as outras coisas, o Talmud, Mishnah, um monte de outras tradições, que são aquelas em razão das quais o judaísmo se orienta. Agora, por que não tradição? Porque a palavra de Deus me diz para não viver de tradições. É Paulo que diz. Vocês vivem de celebração de festa, de lua cheia, de não sei o quê. Por que você não lê Colossenses? E aí você, que se é inteligente, se responda lendo Colossenses. Cara, Deus é Espírito, não é para adorar nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, acabou a tradição aí. Tradição precisa de lugar, de continuidade sagrada, de fetiches sagrados, de linhagens sagradas. Aí vem Jesus e acaba com isso tudo, não é aqui nem é lá. E nem é segundo a linhagem de Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque. Não é em lugar nenhum, é em todo lugar, é no coração, é em espírito e em verdade, nada tem a ver com tradição. Ele lê lá, se lê João, ele vai ver Jesus denunciando a tradição. Vós seguis a tradição dos vossos pais e quereis me matar. Agora, assim também não dá, né? Só. O rapaz, ele desenvolve o texto de maneira razoavelmente bem escrita, mas a premissa dele é toda morta. E ele não me compreendeu em nem meia frase. Em 8 anos. Não, ele está aqui há 8 anos? 8 então anos. Ele não entendeu nada, eu sinto de todo o meu coração, meu filho. Você não me compreendeu. Deve ter vindo aqui quantas vezes em 8 anos? Veio a primeira, voltou depois, aqui, ali, porque um cara que esteja aqui todo dia não atribui a mim essas certezas contra as quais eu trabalho todo dia. Ou ele não entende a minha linguagem. Aí é muito mais complicado. E aí? Olha para onde ele... 2 frases finais. Se tudo é resultado de tradição, a Bíblia toda e seus desdobramentos religiosos não seriam um puro mito. O Deus revelado pela Escritura não seria um espantalho, cara. Não, ele não está conversando comigo, né? Ele mandou essa, ó. Ele sabe, o cara que me assiste aqui não pode ficar tão idiota desse jeito a meu respeito, né? Ele pode ficar até a respeito de um bocado de gente por aí. Mas acerca de mim não dá, meu filho, mais explícito do que eu sou, declarando as coisas que eu declaro, do jeito que eu declaro, com a veemência com que eu declaro. Se ele escrever, por exemplo, os 4 evangelhos, escreve os 4 evangelhos, como se fossem os 4 tenores. Os 4 evangelhos. Ah, não, é cansativo demais, garoto. Você está aqui há 8 anos. E foi tudo 204 que você... registros. Olha aí. Volta para lá, por favor. Olha aí. Explicando o que é o evangelho, o que não é evangelho, o que é o outro evangelho. Cara, eu sou um sujeito do evangelho de Jesus. Não deu para você entender ainda que eu não tenho nada com tradição, porque para mim Cristo está vivo. Vivo hoje. Eu vou fazer tradição acerca de quem está vivo? Você faz tradição acerca de mortos. Quem está vivo está mexendo na vida todo dia. Ele diz, venha e siga-me. Não é venha e tradicione-me. Pelo amor de Deus. É o cordeiro que tira o pecado. Não, brother, não dá. Cansativo demais.